Olha, não é segredo para ninguém que o agronegócio brasileiro é um gigante, né? Alimenta boa parte do mundo. Mas o que talvez nem todo mundo pare para pensar é na complexa máquina financeira que roda por trás de cada safra, de cada rebanho. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar em uma das leis mais importantes que basicamente reformatou essa máquina toda, a famosa Lei do Agro. Então vamos lá. A peça-chave de toda essa história é essa aqui, a Lei 13.986, lá de 2020. A ideia por trás dela era bem clara: dar uma chacoalhada, modernizar e turbinar o financiamento do setor. E para isso, ela trouxe uma série de ferramentas e processos novos que, sério, mudaram as regras do jogo, tanto para quem produz quanto para quem investe. E isso tudo nos joga direto na pergunta de US$ 1 milhão, né? A pergunta que essa lei tentou responder. Pensa só, com uma escala de produção que é absurda, gigantesca, como é que se garante que o dinheiro, o crédito, chegue na ponta e que chegue rápido, de forma segura, eficiente, para fazer a roda girar e o campo não parar de produzir? A resposta, como a gente vai ver, não era fazer um remendo aqui e outro ali. Era preciso uma reforma de verdade. Pois é, o desafio estava bem na cara. O agro brasileiro sempre foi forte, uma potência, mas a sua infraestrutura financeira, bom, ela estava precisando de uma atualização e uma atualização daquelas. O sistema antigo era muito amarrado no papel, sabe? Processos lentos, burocráticos. Isso não só dificultava a vida do produtor na hora de conseguir crédito, como também acabava afastando novos investimentos. A máquina era forte, mas as engrenagens estavam bem enferrujadas. E aí que entra a Lei do Agro como a grande solução para esse impasse. Uma boa forma de pensar nela é como se fosse uma atualização completa do sistema operacional financeiro do campo. Sabe quando o celular fica lento e a gente atualiza para uma versão nova e tudo fica mais rápido? A ideia foi essa: modernizar tudo, desde como se dá uma garantia até como se negocia um título de crédito. Bom, vamos então para a primeira grande inovação que essa lei trouxe. E aqui a gente começa a ver na prática como as coisas mudaram. Foi criado um instrumento financeiro do zero, totalmente novo. E o objetivo era resolver um problema clássico: facilitar a vida do produtor que tem terra e precisa de crédito, mas sem precisar travar o patrimônio inteiro para isso. E a chave para isso é esse conceito aqui, o patrimônio rural em afetação. O nome parece complicado, mas a ideia é genial. Imagina o seguinte: um produtor pode pegar só um pedaço da fazenda dele, uma parte específica, e colocar numa espécie de cofre de garantia. Essa parte fica legalmente separada do resto, blindada, servindo de garantia só para aquele financiamento específico. E o resto da propriedade fica livre, desimpedida para outras coisas. É uma sacada e tanto. E aqui a gente vê o passo a passo de como isso funciona na prática. É bem direto. O proprietário define qual pedacinho da terra vai ser a garantia, vai lá no cartório e registra essa afetação. A partir daí, com essa garantia formalizada, é emitida Cédula Imobiliária Rural, a famosa CIR. E o que é essa CIR? É um título de crédito super forte e negociável porque ele está lastreado num bem real, num pedaço de terra. Isso é ótimo para os dois lados. Muito mais seguro para quem empresta o dinheiro e bem mais flexível para quem está pegando crédito. Mas olha só, a lei não veio só para criar coisas do zero. Ela também pegou um dos instrumentos mais clássicos e importantes do nosso agronegócio e deu uma repaginada completa. Estou falando da Cédula de Produto Rural, a CPR, que todo mundo do setor conhece. E esse quadro aqui mostra perfeitamente o antes e o depois. A CPR, que nasceu como um documento de papel, sabe? Coisa física que tinha que assinar a caneta, virou um ativo 100% digital. Agora ela pode ser emitida, assinada, negociada, tudo eletronicamente. E tem mais uma mudança que é simplesmente transformadora. A CPR não representa mais só produto físico, tipo soja ou milho. Ela foi expandida para incluir serviços ambientais. Isso mesmo. Agora é possível ter uma CPR de conservação de floresta, por exemplo. É uma revolução. Beleza, mas na prática, o que isso significa? O ponto crucial é esse. Digitalizar a CPR quer dizer menos papelada, menos burocracia e muito, mas muito mais velocidade e segurança nas operações. E o resultado disso? Abre uma porta gigantesca para o agronegócio. Um universo muito maior de investidores agora pode entrar nesse mercado negociando esses títulos de forma super ágil em plataformas digitais. E essa onda de digitalização não se limitou só à CPR, não. A Lei do Agro foi além, promovendo uma modernização em larga escala, como se tivesse passado um pente fino em todo o kit de ferramentas financeiro do setor, atualizando tudo. Vamos passar rapidinho por outros exemplos. Pega o CDA e o WA.
são títulos super importantes que representam um produto que já está lá, estocado no armazém. Adivinha? Também foram modernizados. Agora rodam de forma totalmente eletrônica. É a mesma lógica, mais agilidade, mais segurança. A mesma coisa aconteceu com o CDCA. Para simplificar, o CDCA é como se fosse um pacotão que junta vários créditos do agronegócio num lugar só. E claro, ele também foi atualizado para o formato 100% digital e escritural. Isso facilita demais a vida na hora de emitir e negociar no mercado de capitais, o que acaba, de novo, atraindo mais gente para investir. E para fechar essa sequência de modernização, até a cédula de crédito bancário, a CCB, que é um instrumento super comum, usado em várias áreas, também entrou na dança. A lei permitiu que ela também fosse emitida e gerenciada eletronicamente quando ligada ao agro. O recado aqui é um só e ecoa por todo o setor. O financiamento do agro é e será cada vez mais digital. Ok, depois de ver todas essas mudanças, a pergunta que fica é, e aí? Qual é o saldo final? Qual é o impacto real de toda essa modernização num setor que é, sem dúvida, um dos grandes motores da nossa economia? Então, vamos resumir os pontos principais. Na ponta, para os produtores, o que isso significa? Acesso a crédito num jeito mais fácil, mais rápido e, tudo indica, mais barato. Agora, do outro lado, para o investidor, o que muda? Muito mais segurança jurídica e transparência nas operações. Juntando tudo isso, que a gente tenha um mercado com muito mais liquidez, mais digital e, claro, bem mais atraente para o dinheiro, seja ele daqui do Brasil ou lá de fora. Essa frase aqui resume perfeitamente a alma da lei. Pensa assim, ela não veio para reinventar a roda da agricultura. O que ela fez foi consertar e modernizar todo o encanamento financeiro que fica por trás. É como trocar canos velhos, enferrujados e cheios de vazamento por um sistema novinho em folha, que permite que o capital, o dinheiro, chegue para irrigar o campo com muito mais força e eficiência. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Agora que o setor tem esse motor financeiro do século XXI, super robusto e moderno, o que vem pela frente? Quais serão os próximos saltos de produtividade, de inovação? Porque uma coisa é certa, modernizar o crédito pode ser só o primeiro passo da próxima grande revolução que a gente vai ver no campo.